Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero pedir desculpas por meu estado de saúde. De vez em quando eu estou tossindo. Passei por uma forte gripe. Semana retrasada, passei 5 dias de febre. E paralelo à gripe, eu tive uma reincidência de uma crise de refluxo. O refluxo, quando me pega, ele gera problemas graves, de prejudicar completamente minhas cordas vocais, até danificar ouvidos, e quando vem mais forte ainda, danifica até o meu pulmão. E eu tenho esse tipo de problema desde a época que estudei para concurso, mas, para a glória de Deus, dessa vez ele veio e passou rápido, acompanhou a gripe, junto com um momento que toda vez que eu tenho algo emocional muito forte, ele apresenta, como se fosse um espinho na carne, como o Paulo falou. Se eu sair um pouquinho do prumo na questão emocional, alguma preocupação, um momento em que eu vou ter que ter uma compenetração maior, ele se apresenta e diz: eu estou aqui, né? E eu tenho que vigiar para controlar o meu coração, a minha ansiedade, para ele não se apresentar. Então, de forma que eu estou aqui também para agradecer a Deus, porque essa crise veio e passou rápido, né? E eu tenho feito a obra, mesmo com esse problema de tosse. Preguei o Evangelho na sexta, no sábado e agora aqui convosco. O texto sagrado nós já lemos. Eu quero, de antemão, dizer para vocês que o texto que iremos pregar, o tema que iremos pregar, não é fruto de uma escolha minha, né? Eu fico muito feliz de estar voltando a pregar nessa igreja acerca da ressurreição de Cristo. A gente sempre busca da parte de Deus uma direção para pregarmos o Evangelho. E quisera eu que das outras vezes que eu venha, o Espírito Santo testifique também outros textos da ressurreição de Cristo, porque de fato é um tema que tem aquecido o meu coração. E para a glória de Deus, quando eu vi a escala que estava responsável para pregar neste culto, eu vinha orando já há mais de um mês, e o Senhor vinha ministrando ao meu coração sobre o testemunho da Maria Madalena. E nesta noite nós iremos pregar sobre a vida dela, que está nesse contexto da ressurreição de Cristo. Amém? Amém. O texto nós já lemos e ganhamos um pouco de tempo por já ter lido o texto bíblico. Eu quero vos dizer que a Maria Madalena, ela é um ícone, ela é um marco, ela é a sua vida é um testemunho vivo do poder de Deus. É um testemunho que vem chancelar a história da ressurreição, os fatos da ressurreição. E naquele tempo, as mulheres não gozavam de uma credibilidade para ser testemunhas. Elas não podiam ser utilizadas como testemunha na hora de se apurar um fato ou uma verdade, porque a civilização daquele tempo era muito machista. E os nossos defensores da ressurreição, os nossos teólogos, as pessoas que defendem o relato da ressurreição, gostam de destacar o fato de que se a ressurreição fosse uma história contada, fosse uma história inventada pelos escritores sagrados, eles jamais teriam escolhido uma mulher para ser a primeira testemunha desse fato, e ainda mais uma mulher que eles identificam como aquela que tinha 7 demônios e que Jesus a libertou de 7 demônios. Então, amados irmãos, o fato de Maria Madalena estar na primazia das testemunhas, estar como a primeira mulher, a primeira pessoa a testemunhar o Cristo ressurreto, é uma evidência que essa história não foi inventada e não foi contada, e sim registrada conforme lhe aconteceu. E também, irmãos, é uma atenção, é um carinho, é um cuidado de Jesus Cristo, porque ele poderia ter se passado desapercebido quando ela estava ali
na beira do sepulcro, mas ele fez questão de aparecer a ela, ele fez questão de acalentar o seu coração, ele fez questão de passar a ela uma mensagem para os seus apóstolos. Através dela, ela foi o instrumento para levar os apóstolos a primeira notícia, que Jesus Cristo havia ressuscitado. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, nesta noite, nós iremos pregar sobre o legado dessa mulher, sobre as lições que podemos tirar através da sua vida e do seu testemunho para nós. Amém? Primeiro, irmãos, queremos ler convosco, além do texto que já lemos em João, capítulo 20, versículo 11, mas eu quero ler uma outra citação do Evangelho em Lucas, capítulo 8, versículo 2 a 3. Vamos lá, vamos ver o que o Evangelho fala sobre essa brilhante mulher. Lucas, convido vocês a estarem abrindo a palavra de Deus, sentado como estão. Lucas capítulo 8, versículo 2 e 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aqui o versículo está falando, olha, eu não li o versículo 1, mas faltou para o entendimento. Vamos ler o versículo 1. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então, todo lugar que Jesus ia, sempre os seus 12 apóstolos iam com ele. Jesus tinha mais seguidores, não tinha? Teve uma vez que Jesus escolheu 70 deles e enviou para uma obra de evangelização. Mas ele tinha um rol de pessoas que estavam convidados a deitar onde Jesus iria deitar, a comer a comida que Jesus ia comer, a passar pelas cidades por onde Jesus iria passar. Outras pessoas, eles vinham para assistir à mensagem, à ministração da mensagem, mas eles voltavam para suas casas. Eles tinham seus trabalhos, eles não eram seguidores assíduos de Jesus. Os 12 apóstolos não, eles deixaram para trás profissão, eles deixaram para trás todas as coisas e seguiam o ministério de Jesus Cristo. E como eles precisavam, irmãos, nesse desafio da evangelização de tempo integral, eles precisavam de uma verdadeira logística por trás para trazer para ele todos os dias o alimento, a estadia, as programações, as logísticas, os planejamentos. A igreja vai sair no sábado para fazer uma confraternização. Esse evento exige uma logística, exige reservar um ônibus, reservar um espaço, fazer a programação do que se comer, da hora que se vai, da hora que se vem. Então, por trás dos 12 discípulos, por trás do Senhor Jesus Cristo, existia uma logística que eram cuidadas por mulheres que haviam sido curadas de enfermidades, mulheres que haviam sido libertas de demônios, mulheres, irmãos, que estavam ali gratas e devotas ao Evangelho, mulheres, irmãos, que a Bíblia diz que eram empresárias, eram mulheres de posses, de recursos, que sustentavam de um tudo do ministério de Cristo. Elas tiravam das suas fazendas, elas tiravam da sua casa e botavam ali a todas as necessidades que Cristo e seus apóstolos tinham para levar o Evangelho em tempo integral. Então assim diz a narrativa bíblica, no versículo 3 do capítulo 8, acompanhe. Versículo 2: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens.
Nós temos mulheres de uma posição social elevada naquele tempo. E eu lembro, irmãos, que Jesus, interagindo com um homem muito rico que chegou até ele, ele disse: você quer me seguir? Você quer ter o reino de Deus na sua vida? Vá e venda tudo o que você tem. E aquele homem saiu triste da presença do Senhor. Mas nem todos os homens ricos, nem todas as mulheres ricas que chegaram à presença de Jesus tiveram esse direcionamento, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e às vezes o dinheiro vai nos impedir de servir a Deus, mas às vezes não, irmãos. Às vezes o dinheiro vai ser um instrumento que nós temos de patrocinar a obra do Senhor. E aqui nós temos mulheres, uma delas chamada de Joana, que era mulher de Cusa, e este Cusa tinha um alto cargo na sociedade, que era procurador de Herodes, um governante, o tetrarca daquela região da Judeia, e ele tinha um procurador, um cargo de elevada estatura salarial, e a mulher dela era devotada ao Cristo, era uma das que seguiam de cidade em cidade, e patrocinando as necessidades de Cristo com as suas fazendas. Maria Madalena era outra, irmãos, que eu já vi alguns pregadores erradamente, ligando a mulher prostituta, a mulher da vida, que lavou os pés de Jesus com um vaso de unguento, mas não foi ela, irmãos. Ela também tem outras mulheres chamadas de Maria, e costuma-se fazer uma confusão ligando ela a outros fatos, mas a referência bíblica exata dela, quando se refere a ela, é que ela passou por uma experiência de libertação. Ela teve uma experiência muito forte de libertação. Ela tinha sim 7 demônios. E incrível, irmãos, o relato bíblico em registrar a presença de 7 demônios. Às vezes Jesus ia expulsar um demônio e dizia: saia, e ele saía ao mesmo tempo. Mas às vezes Jesus dizia, quando ele foi para Gadara, o gadareno, ele disse: saia, e ele não saiu, ele demorou um pouco para sair. Mesmo Jesus falando, ele demorou um pouco para sair. Então Jesus pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele fala: Legião, porque somos muitos. Isso, e os demônios, os espíritos malignos se identificam dessa forma quando tem mais de um espírito naquele corpo. Às vezes não só tem um, às vezes quando tem um ele diz o nome dele, mas quando tem muitos ele diz legião. Então Jesus ordena e ele é liberto. E naquele instante, irmãos, aquele gadareno, ele vivia como um animal pelos sepulcros, comendo o resto de corpo humano. Ele vivia como um porco selvagem, e as pessoas na cidade, ao ver o gadareno, ele passava correndo em 4 patas, com o joelho no chão, com as mãos no chão, numa velocidade de um animal que ninguém dava conta de pegar. Às vezes se pegava aquele homem, botava debaixo das celas, das cadeias, e ele quebrava aquelas celas como se fosse palito e dente. Assim o espírito maligno dava um poder sobrenatural sobre ele, e ele vivia como um bicho, as barbas crescidas, as unhas crescidas, os cabelos crescidos. E quando Jesus liberta a vida dele, então as pessoas se assustam daquela cidade, porque vê ele sentado, civilizado, ouvindo, coisa que ele não ficava quando estava sob influência do espírito maligno. E a Bíblia mostra um estado de devoção, um estado de gratidão no coração daquele homem, que é o mesmo que se passou no coração da Maria Madalena. Ele fala para Jesus: Jesus, deixa ser teu seguidor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus, sabendo que os homens da cidade de Gadara não iriam aceitar que ele propagasse o evangelho, porque naquele episódio os demônios que estavam naquele homem gadareno pediam
por clemência para que eles não fossem expulsos daquele país. Eu não sei se você sabe, mas sobre a nossa cidade existem principados que governam, que têm regência, que têm jurisdição, que têm poder de atuação sobre a cidade. Assim como nós temos prefeito, assim como nós temos servidores públicos municipais, e o prefeito controla a atuação desses servidores, nós temos sobre a cidade de Maceió um principado e uma entidade, e sobre ele, abaixo dele, nós temos diversos capachos, diversos demônios de menores estaturas. E eu quero nesta noite trazer uma advertência à amada igreja do Senhor. Não brinque com sua vida, jovem. Não brinque com sua vida, senhores e senhoras, porque nós estamos em meio a uma guerra, e às vezes nós nos misturamos com as coisas que vai nos desguarnecer, vai nos desnudar, vai nos tirar todas as nossas proteções. E sobre a tua vida está o anjo do Senhor, sobre a tua vida está o sangue de Jesus que te remiu de todos os pecados, e nenhum mal pode chegar à tua tenda. Mas existem, amados irmãos, as obras da carne, a soberba da vida, o que os nossos olhos desejam, o que o nosso coração muitas vezes se detém. E nós estava pregando ontem à noite, e eu falava que nós não podemos impedir que um pássaro passe sobre nossas cabeças e faça necessidades fisiológicas ao passar, e nós nos sujamos, devemos nos limpar, mas nós podemos impedir que esse pássaro venha colocar ninhos. E o pássaro, para fazer ninho na cabeça, ele traz gravetos, e depois traz outro graveto, e vai fazendo um entrelaçamento. Assim Satanás costuma agir na vida das pessoas. Mesmo na igreja, se nós não vigiarmos o nosso coração, ele vai começar a trazer pensamentos, e às vezes, irmãos, são inclinações, e muitas vezes a gente pensa e só se guarda o coração para a questão da promiscuidade, prostituição, adultério, impureza. Mas não é só desta forma que o inimigo das nossas almas costuma agir. Às vezes ele costuma agir trazendo mágoa, rancor, angústia. E você tem uma pessoa ali que foi fomentada pelas trevas, uma situação de ofensa que não deveria gerar o desentendimento que foi gerado, que não deveria gerar o desagrado que foi gerado, mas Satanás está ali agindo por trás. Certa vez estava numa igreja em que eu pastoreava no Piauí, e tinha uma irmã que era evangélica, e o marido não era evangélico, e aquele marido a amava muito, e ela já estava com o coração muito fechado para ele, mas ele aprontava, fazia besteira, porque ele bebia, e ele se alcoolizava, e às vezes fazia besteira, e ela com o coração totalmente turvado, não querendo mais abrir o seu coração para o seu marido. E teve uma das vezes que o marido chorava por perdão aos seus pés, e ela fechada no seu coração, e de repente o Senhor abriu os olhos dela, e ela conseguiu ver pequenos seres, pequenos espirituais, como duendes, pulando, fazendo festa, cambalhotas, pulando da cama para o chão, do chão para a cadeira, e eles estavam em festa, enquanto ela estava com o coração fechado para o marido. Ela tinha deixado ele entrelaçar no seu coração um sentimento de angústia, de revolta, de não perdoar. Oh, amados irmãos, nós temos que discernirmos a ardileza do nosso inimigo. Aleluia! E quando ela abriu os olhos para ver essa realidade espiritual, ela orou a Deus, e Deus limpou o seu coração, e ela pôde naquele instante abraçar o seu marido, e dizer que perdoava, e dizer que o amava, e que queria a restauração do seu casamento. E logo os demônios se deram em retirada. Aleluia!
Estava Maria Madalena presa a 7 espíritos malignos, e o Senhor Jesus passou na região de Magdala, a cidade que ela morava. Madalena não é o seu sobrenome, Madalena vem de Magdala, era Maria da cidade de Magdala, por isso chamada Maria Madalena. E ela estava assim como um gadareno, devotada, agradecida, e disse para o Senhor: deixa-me que te siga, Senhor, a minha vida não tem mais sentido, porque eu estava destruída, eu estava oprimida por demônios, e o Senhor me libertou. Deixe-me que te siga por onde quer que vares. Ela fez o pedido que o gadareno fez, e Jesus disse para o gadareno: não, vá para a sua cidade para ser testemunho vivo da atuação minha. Agora, para Maria de Madalena, Jesus disse: venha, você pode me seguir, você pode me servir. E ela se junta a outras mulheres de oração, mulheres de posses e de recursos, que começam a cuidar da logística e de todas as necessidades do ministério de Cristo. Voltemos ao livro de João, capítulo 20, e vamos trazer alguns destaques desse texto para encerrarmos esta mensagem. Aleluia. Quero que você abra a Bíblia, João capítulo 20, e comigo acompanhe alguns versículos que eu vou destacar. A sequência dos fatos é importantíssima, irmãos, porque ela é a primeira testemunha da ressurreição. Então a sequência dos fatos deve ser gravada, para que você possa testemunhar também a ressurreição de Cristo. Primeiro, Maria Madalena, na sua devoção, presenciou a crucificação. E aos pés da cruz estava lá Maria, mãe do Senhor, Maria Madalena, outras mulheres e apenas um apóstolo chamado João. Após a crucificação, o corpo de Jesus foi tomado por José de Arimateia e Nicodemos, 2 fariseus, membros do Sinédrio, que pediram a Pilatos a autorização de fazer o seu sepultamento. Mas enquanto aqueles 2 homens que tinham comprado grande quantidade de especiarias estavam cuidando do corpo do mestre, sobre a autorização de Pilatos, Maria Madalena estava aos pés, estava às portas do sepulcro, acompanhando, totalmente devotada ao seu Senhor. Enquanto os discípulos estavam afugentados, estavam com medo, estavam amedrontados, estavam trancafiados, ela acompanhou até o fim a cerimônia da crucificação, e ela acompanhou até o fim a cerimônia do seu sepultamento. O sepultamento teve que ser apressado, porque o sábado estava vindo, e o judeu não poderia pegar em defunto no sábado, que começava às 18 horas da sexta-feira. Então aquela cerimônia foi apressada, e ela estava ali, e ela teve que se ausentar do sepulcro por conta do sábado. Mas quando o sábado termina, na madrugada do domingo, ela se levanta, ainda escuro, na frieza da noite, ela se levanta, ela consegue uma grande quantidade de especiarias. Como eu falei, ela era uma mulher também de posses, e ela vai com a esperança de poder abrir a porta do templo, a porta do sepulcro, que era uma pedra. Eu acredito que ela não iria ter bom êxito, eu acredito que ela não iria conseguir, porque a Bíblia diz que a pedra do sepulcro, ela estava lacrada, selada pelo selo de Roma, custodiada por soldados romanos, sobre a perspectiva de que Cristo havia dito que haveria de ressuscitar ao 3º dia, e que os soldados estavam ali para garantir que ninguém haveria de roubar o corpo do mestre. Mas ela estava devotada, a vida dela não tinha mais sentido. Há muito tempo atrás ela deixou tudo para trás. O relato de Lucas capítulo 8 é o início do ministério de Jesus. Ela estava ali há mais de 2 anos seguindo a pisadura do mestre. Agora o seu mestre estava morto, e ela tinha uma pequena esperança de poder adentrar no sepulcro. Mas ela chega ali naquela madrugada, e de repente ela vê o sepulcro aberto, e ela corre para avisar os seus discípulos, chorando, porque a primeira verdade que veio ao seu coração é que roubaram o corpo do meu mestre. Os discípulos correm para presenciar o fato,
Pedro e João entram lá, vê os lençóis que estavam na cabeça dobrado, posto ao lado, e eles voltam para suas casas. Mas ela não se dá por satisfeita e continua devotada ali ao redor do sepulcro, chorando, lamentando-se, onde levaram o corpo do meu mestre. E aqui, irmãos, ela de repente, por estar ali, os seus olhos se abrem e ela vê 2 anjos. Ela não percebe que são anjos, mas ela vê dois homens vestidos de branco. Aqui estava a pedra que o corpo de Jesus estava colocado, e um dos anjos estava sentado na parte de cima da cabeceira onde Jesus tinha sido posto o corpo, o outro anjo aqui. E de repente os anjos perguntam a ela: mulher, por que tu choras? E aqui eu quero trazer uma aplicação bíblica para nossas vidas. Às vezes nós estamos chorando, irmãos, nós estamos angustiados, mas ao nosso redor estão anjos da parte do Senhor, porque a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem ao vosso respeito para vos guardar de todo mal. Os anjos do Senhor às vezes vêm com missões, às vezes vêm com tarefas pré-definidas, e você está chorando, e ele já está com a ordem lavrada direto do trono da graça, para eles executarem tal propósito, e eles não conseguem entender por que você está chorando, e eles te perguntam entre si: por que ele está chorando? Por que ela chora? Por que não entendemos? Eles perguntaram a Maria: Maria, por que você está chorando? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O tempo se finda. Mais na frente, Maria Madalena olha para outra direção e vê um homem que ela julga ser o jardineiro. E pergunta: aonde que tu puseste o corpo dele? Me diga que eu vou atrás. E este homem era o próprio Jesus Cristo. Ela não consegue discernir a presença de Jesus. E quantas vezes nós não conseguimos discernir a presença de Jesus? Quantas vezes Jesus está presente no culto e nós não conseguimos sentir a sua presença, a sua fala? E Jesus pergunta a ela também: por que choras? E ela fala: porque levaram o meu Senhor. Aí Jesus engrossa o tom da voz, para ela perceber o grave da sua voz, e fala: Maria. Aí na mesma hora ela abre os seus olhos e fala Rabone, em hebraico quer dizer mestre. E Jesus traz ali uma pérola para ela: fala aos meus discípulos, que agora tudo está cumprido. Agora eles não são mais meus seguidores. Você não pode me deter. Eu não preciso mais de você para servir com as minhas necessidades fisiológicas, porque agora já estou ressuscitado. As suas finanças não podem mais me servir. Mudou, Maria. Mas alguma coisa eu quero que você transmita aos meus discípulos: o conceito de família. Veja, irmãos, versículo 17, Jesus fala: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Em outras palavras, que Jesus está dizendo é: se preocupe mais comigo não, Maria. Eu não preciso mais que você me sirva. Eu quero agora que você sirva aos meus pequeninos, aos meus irmãos. Aleluia. Não me detenhas, Maria, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Jesus reforça aqui o conceito familiar. Ele pagou o preço na cruz, e a todos quantos receberam, deram o seu direito de serem filhos de Deus. Fala para os meus irmãos: eles não são mais meus seguidores, eles são meus irmãos, que eu vou para
o meu Pai, vosso Pai. Deus agora é vosso Pai, porque eu paguei o preço da filiação. Leva essa mensagem, Maria. E, amados irmãos, o registro bíblico, se você quiser tomar nota, não vou dar tempo de ler, mas em Lucas capítulo 24, versículo 11, fala que tais palavras lhe pareciam como delírio. Ela chegou para os seus discípulos com essa mensagem, e os seus discípulos a trataram como louca. Era uma mulher que há pouco tempo atrás estava submissa a espíritos malignos, e eles disseram: que loucura! E Marcos capítulo 16, versículo 11, também registra o mesmo fato. Os discípulos não acreditaram na sua versão. E o legado da Maria Madalena, irmãos, é que anunciemos com fé que o nosso Cristo ressuscitou. Ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas nos tratem como um delírio, mas vai chegar um momento que elas vão presenciar. Os discípulos tiveram a oportunidade de, poucas horas depois, Jesus aparecer para eles e eles se renderem a essa verdade. Tomara que as pessoas que você esteja evangelizando se rendam a essa verdade antes da sua morte e se convertam ao Evangelho de Cristo, para que sejam redimidas pelo sangue de Jesus. Porque senão, irmão, eles vão se render a essa verdade tarde demais. Após a morte segue-se o juízo. E a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se prostrará e reconhecerá que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E eles vão ver que tamanha salvação recusaram. E nós devemos aproveitar o legado de Maria Madalena, servirmos aos nossos irmãos com as nossas condições e anunciarmos com ousadia e com fé a mensagem que o nosso Cristo está vivo. Amém? Deus abençoe a Deus.